Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por mais este dia, mais um presente que o Senhor nos dá por graça e amor. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé para que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Que a Tua presença encha a nossa vida nesse dia de alegria e paz. Envia, ó Deus, o Teu Espírito Santo para estar conosco, agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 14, versículos 1 a 4, que diz assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, Deus. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você come peixe na Sexta-feira Santa? É um costume antigo que se mantém em muitas famílias para mostrar que esse dia em que Jesus morreu é dia de lamentar. E jejum, uma vez por semana você faz? Tem algum alimento que você não come porque acha que é errado comer? É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para os cristãos de Roma e para nós hoje. Paulo já mostrou que ninguém é salvo pelo cumprimento da lei de Deus ou porque é bonzinho. Se olharmos os mandamentos de Deus, veremos que pecamos muito contra todos eles diariamente. Foi porque todos os seres humanos estavam afastados de Deus e condenados ao inferno que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Na fé, Cristo fez e faz tudo para a nossa salvação e nós somente recebemos o seu amor, perdão, vida e salvação. Embora o apóstolo Paulo tenha falado claramente em Romanos 3:28, que todos os seres humanos são aceitos por Deus e salvos somente pela fé em Cristo e não por fazerem obras da lei, Paulo fala aqui do cuidado que nós temos de ter com os que são mais fracos da fé. A fé nos liberta do peso do cumprimento da lei para irmos ao céu. Mas na nova vida que recebemos pela fé em Cristo, chamada de cristã, nos motiva a vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, mas por amor. Assim, a ética cristã para nós vivermos este mundo está registrada em 1 Coríntios 10:23, que diz: tudo posso fazer, mas nem tudo convém fazer. Ou como diz a Bíblia em linguagem de hoje, alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Nós não estamos mais presos à lei de Deus para irmos aos céus, até porque nem conseguiríamos ir ao céu pelo cumprimento perfeito da lei. Estamos presos somente à fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador para irmos ao céu. É por amor que nós amamos a Deus, sua palavra, oração, igreja, e amamos as pessoas como nós mesmos. Paulo diz então que em questão de costumes, uns têm mais conhecimento e sabem que não precisam guardar a lei para ir para o céu, mas por amor aos outros, o cristão abre mão de muitas coisas para não escandalizar os outros e levá-los a Cristo. Paulo diz assim:
Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Um dos grandes problemas dos judeus na época do apóstolo Paulo era a questão de comer carne de porco e outros animais considerados imundos. Lembramos que esses animais naquela época podiam transmitir doenças para as pessoas porque não eram tratados com cuidado. Assim, Deus proibiu comer esses animais para que o povo não fosse contaminado com algum vírus ou bactéria e causasse mortes no povo de Deus. Mas em Roma, existiam muitos cristãos não judeus que não tinham esses costumes. O que fazer? Paulo diz que por amor aos mais fracos na fé, os mais esclarecidos devem abrir mão de comer determinadas coisas para não escandalizá-los, ou para não julgarem e condenarem os outros porque faziam isso ou faziam aquilo, comiam isso ou comiam aquilo, mas para tratarem todos com respeito e amor. Paulo diz assim: quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Esse escravo que o apóstolo Paulo fala somos nós, e o nosso dono é Cristo. Ele nos comprou com o seu precioso sangue e nos deu a vida. É a Ele que nós devemos prestar contas de nossa vida, e é Ele quem cuida de nós e nos mantém no caminho certo. Cuidado, estimado irmão e irmã, quando você aponta o dedinho para alguém querendo ver o erro dele. Lembre que tem 3 dedinhos apontando para você mesmo, afirmando que você também é muito pecador. Hoje as pessoas discutem e brigam por coisas sem sentido. Falta respeito, compreensão e amor. Lógico que o pecado descrito nos 10 mandamentos continua sempre sendo pecado e leva a desgraça e ao sofrimento eternos no inferno. Mas as pessoas acabam discutindo e brigando por causa de coisas sem valor. Time de futebol, política e tantos assuntos que cada um tem o direito de pensar o que quiser. Paulo está dizendo para não ficarmos brigando por coisas que não são importantes. Aliás, não vale a pena brigar por nada, não é? O que podemos fazer é compartilhar o que nós pensamos, o que nós cremos. Quando compartilhamos o que pensamos, o que cremos, não estamos impondo nada a ninguém. Estamos falando o que é importante para nós. Se a outra pessoa pensa diferente, tudo bem. Assim precisamos, como cristãos, compartilhar nossa fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu pelos pecados de todos os seres humanos na cruz, carregando sobre Ele mesmo toda a culpa e castigo eternos de Deus, no lugar de cada ser humano. Todo aquele que crê em Cristo tem o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Se a pessoa para quem nós compartilharmos isso não quiser aceitar, tudo bem, o problema é dela. Nós só estamos dizendo o que nós cremos. Tudo na vida passa pela questão do ser humilde, de não se achar melhor que ninguém, de querer o bem das pessoas. Jesus Cristo nunca impôs nada a ninguém. Ele afirmava categoricamente que ele era o Salvador prometido, mas ele não obrigava ninguém a crer nele. Vamos imitar a Cristo, vivamos com mais amor a Deus e as pessoas, sejamos mais compreensivos, bondosos e amorosos no tratar os outros. Sejamos conhecidos como cristãos que honram a Deus com a sua vida consagrada e vivem de uma maneira correta a fé. Veja, estimado irmão e irmã, o conselho que o apóstolo Paulo nos dá sobre como devemos agir neste mundo em Colossenses 4, 5 e 6. Diz ele: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto,
e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos porque nós temos a fé em Cristo. Isso é um presente que o Senhor nos deu. Que nós possamos viver esta fé diariamente, no nosso jeito de falar e de agir neste mundo, possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Que possamos compartilhar a nossa fé com todas as pessoas que encontrarmos neste dia e que possamos também ter um coração mais compreensivo, amoroso, bondoso para com os outros. Que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.